Vamos lá então, pessoal. Bom, bom dia a todos, tá? Meu nome é Wagner, eu sou o diretor da WeTalk. Vamos dar início a mais um evento da nossa série de webinars da WeTalk, né? Hoje, especificamente, estaríamos falando da IALink com a parte de soluções para o AV. Agradeço a presença de todos. Deixaremos também gravado o evento, tá? Para que vocês possam disponibilizar isso para outros colaboradores também da empresa, ou que caso queiram revisitar o vídeo e relembrar um pouquinho do que foi falado. É um assunto bastante interessante, tá? No final, peço que todos fiquem no final. Até o final, nós teremos um sorteio também no final, né? Junto com a nossa equipe de marketing, onde a gente vai estar sorteando hoje. Faremos também a gravação, como eu comentei, tá? Agradeço realmente a presença de todos. Hoje o evento está mais pela parte de ProAV. É um assunto, é uma novidade, né, da IALink no mercado. Acho que é extremamente importante. A IALink, ela é reconhecida mundialmente hoje, né? Pela parte que todos vocês têm já acesso, principalmente a parte de telefones IP. Em algum momento da vida, alguém já pegou um telefone IP da IALink, né? Hoje tem um dos maiores market share do mundo em telefonia IP. Também muito forte na parte de headsets. Vem entrando nesse mercado de videoconferência há alguns anos, né? E tem tido muito êxito nisso. A gente já teve um webinar recente agora, falou muito sobre as barras de vídeo, um pouquinho mais sobre essas salas menores. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é uma novidade da IALink, que é a parte de soluções para o AV. A IALink, ela vem se destacando nesse mercado, trazendo soluções bem completas, podendo agregar, né, dentro dos projetos, podendo compor projetos também. Então, nós temos aqui hoje, inclusive tem clientes nossos aqui hoje que utilizam já soluções para o AV da IALink, né, trabalham tiveram já a oportunidade de utilizar esse tipo de solução e sabe o quanto a ferramenta é importante e é poderosa a nível de recursos. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais. Deixo vocês também abertos para caso queiram fazer algum tipo de pergunta, tá? Fiquem à vontade. Eu acho que é um momento para isso também. Eu vou passar agora a palavra para o Pedro. Ele é o especialista nosso hoje em IALink, em soluções para ver. Pedro, obrigado pelo teu tempo também. Fique aí à vontade para explorar um pouquinho mais. A gente vai batendo papo, pessoal. Se quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade. A gente está respondendo via chat e a gente também pode abrir aqui para vocês fazerem alguma pergunta para o Pedro. Obrigado, Pedro. Pode mandar ver. Isso, obrigado você, Wagner. Bom dia a todos. Então, eu vou estar conduzindo aí para vocês toda a apresentação referente a esse mundo Pro AV que a IALink está iniciando aí os trabalhos, né? Então, como o Wagner já falou, gente, precisando, pode me interromper em qualquer momento, tá? Levanta a mãozinha aí. O pessoal que estiver no chat aí também me ajuda, que eu não consigo ver o chat também. E pode me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, tá? Pode colocar, Gonçalo, então, que eu vou ficar daqui. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Pode falar. A gente está no Espaço da Velas, né, que fica na Lapa, é um showroom, e todo mundo está convidado a visitar o nosso showroom. E tá todo mundo ouvindo a gente bem? O áudio tá bom, Wagner? Dá pra gente bem? Então tá bom. Super bem. Pode até tirar essa imagem aqui, fica só com a sua, vamos lá. Vou mudar aqui o foco, porque eu vou focar no balcão, que eu vou acabar mostrando bastante coisa para vocês também. Então, deixa eu só mudar o foco aqui para focar no balcão, tá? Beleza? Já mudei aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala de soluções Pro AV, a gente está falando de cenários de auditório, salas grandes, né? Treinamento, palestras e por aí vai, né? Que a gente tem N tipos de formatos, N tipos de salas, onde a gente pode atender também com os dispositivos IALink de N formas, tá? Como que funcionaria isso, então? Para esse primeiro slide que a gente tem aqui, a gente vai estar falando da solução de múltiplas câmeras, tá? Que é o MVCS 90. O MVCS 90 é o equipamento que a gente está usando para fazer a transmissão aqui para vocês, tá? Se vocês repararem aqui, ó, eu vou abrir a sala para vocês verem aqui, a gente tem o nosso showroom, tá? E o equipamento S90 que eu estou usando é literalmente o que está aqui no slide, tá? Que é composto pelo mini computador, que é o mini PC, AV Hub, as duas câmeras, que eu tenho uma câmera aqui no balcão e a outra câmera que é a que eu estou usando para transmitir, e o tablet de gerenciamento, tá? Que é por onde eu estou fazendo todas essas mudanças aí de layout, exibindo câmera e por aí vai. Tá? Por que a gente está começando por ele? Justamente por ele estar mais indicado aí para atender esses tipos de formatos de sala
e vão ter a compatibilidade aí com o cenário de Pro AV, que é o que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Então, toda essa solução de MVCS 90, ela nunca vem acompanhado de áudio, né? Você tem que literalmente ir escalonando o áudio dela de acordo com o tipo de necessidade que você vai ter, tá? Hoje eu tenho tanto microfones gerenciáveis quanto microfones não gerenciáveis dentro da Yalink. Então esses dois primeiros aqui, ó, o CM20 e o CS10, são microfones e alto-falantes de teto que não são gerenciáveis, tá? Ele é todo já pré-formatado, pré-configurado de fábrica e praticamente ele já vem todo equalizado para cobrir o seu ambiente, para dar conta, né, de todo o ambiente de sala. Esses dois sempre vão estar conectados diretamente ao AV-Hub. Ô, Gonça, só vai fazendo um círculozinho aí para o pessoal, porque, tipo, não sei se eles conseguem ver daqui, né, mas é literalmente esses dois, né? Então, o CM20 e o CS10 e o AV-Hub, eles sempre vão estar fazendo um conjunto. Tá, beleza, Pedro, mas e se eu já tenho uma infraestrutura de sala, se eu já tenho um som terceirizado, dá para ser utilizado? Dá para ser utilizado também. Por que dá para ser utilizado? O AV-Hub, ele vai possuir conexões com dispositivos de terceiro também, tá? Que seriam os dispositivos através de conexões analógicas, tá? Que eu vou ter tanto in e out de RCA, quanto in e out também de P10, que é o conector 6.3 milímetros. Tá? Então, se eu tiver já uma mesa de áudio, um amplificador, algo do tipo que eu queira usar minha infralegada, por já estar acostumado à usabilidade daquele áudio, por já ter investido num áudio legal também, posso estar utilizando esse dispositivo. E aí a gente já entra na linha Pro AV, que é a linha Premium daí, né? Que é a linha gerenciável, onde aí neste cenário eu vou ter CM50, que é o microfone que eu estou usando aqui para falar com vocês, eu já mostro ele para vocês. O CS10D, que é por onde a gente está ouvindo vocês quando vocês falarem, e quem vai gerenciar tudo isso daí, que é o DSP, o processador digital de sinal aí, que a gente está utilizando no momento também aqui na sala, que é o AP08, que ele está aqui, tá? Depois eu dou um zoom maior para vocês darem uma olhada nele, tá? Quando eu falo de linha de Pro AV, ou até mesmo para cenário de S90, eu também posso utilizar a ferramenta da Yalink, que é o Room Designer. Tá? Esse Room Designer, ele já vai praticamente... Eu jogo as características da minha sala de videoconferência. Vou mostrar também depois esse software para vocês. Tá? Vou jogar a altura, toda a metragem ali da minha sala e a própria ferramenta da Yalink, ela já vai me dar um esboço de sugestão, tá? Onde eu posso ou não seguir com esse esboço, eu posso diminuir a quantidade de áudio, posso aumentar também de acordo com necessidade, ou também posso usar o Device Calculator, mas praticamente o Device Calculator já está integrado dentro do Room Designer, então ele já faz todo esse cálculo para vocês. Tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais em detalhes, né? Mostrando tudo isso que eu falei anteriormente, né? Falando um pouquinho da solução de S90, tá? E pros tipos de cenário de aplicação, tá? O que eu tinha falado praticamente, né? São cenários específicos para esse tipo de sala, onde a gente tem necessidade de mais câmeras e de um áudio um pouquinho melhor. Sala divisível, a gente já fala um pouquinho sobre sala divisível, e tem alguns detalhezinhos que a gente vai falar, que são detalhes característicos do equipamento S90 e também o conjunto que ele faz utilizando junto com a P08. Então a gente vai trabalhar aí nesses dois cenários, a gente já fala um pouquinho sobre salas divisíveis, tá? Questão câmera para esse equipamento de MVCS 90, tá? Ele é uma câmera que, além das funções básicas de câmera que ele tem, que são autoframe, speaker tracking, presenter tracking, o multifocus e o video fence, que é uma cerca de vídeo para delimitar a área de atuação, ele é uma câmera que é certificada e homologada para a Microsoft e também tem inteligência artificial, tá? Embarcada para realizar alguns recursos. Pode passar, Gonçalo, para a gente falar um pouquinho
de recursos. Aqui é flexibilidade de som de terceiro, aqui algumas marcas homologadas, tá? Que é o que eu tinha comentado antes. Pode passar para a parte do... Pula esse daí que depois a gente volta. Vamos falar um pouquinho das inteligências da câmera. IA da câmera, tá? Por ter essa inteligência artificial embarcada na câmera, o que a gente consegue fazer? A gente tem uma função específica para este modelo, que é literalmente o multicam em teleframe. Tá? O que seria esse multicam em teleframe? Eu posso gerenciar todas as câmeras aqui pelo meu tablet, que era o que eu estava fazendo antes, né? Mostrando para vocês na solução. Porém, eu posso configurar essa função e essa função ela é 100% automática. Ela não vai depender de comandos manuais. Como que funcionaria isso, então? Eu teria cada câmera responsável por um setor de sala. Porém, isso limitado a um número X de participantes. Qual que é esse número máximo aí de capacidade que cada câmera pode ter, né? 6 participantes. Então, aqui no desenho, no cenário, praticamente eu tenho 5 câmeras, onde cada câmera é responsável por 4 pessoas e uma câmera frontal que é responsável pelas 3 últimas pessoas aqui. Como que se dá esse tipo de exibição nesse tipo de cenário? Sempre, né? Eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu tenho sempre o falante ativo na tela, individualmente, ou eu posso ter, como eu tenho no cenário de demonstração aqui, que o pessoal está mostrando aqui no slide, que seria os 4 últimos falantes ativos, tá? E ele sempre vai alternar, tá? Como se eu estou falando agora, eu apareceria. Se a Nádia falasse, a Nádia tomaria meu lugar. E o Gonçalo, consequentemente, tomaria o lugar da Nádia se ele falasse. Isso numa tela individual. Agora, se a gente tivesse esse cenário divisível de 4 pessoas, que a gente configura isso também, aí se nós 3 falarmos, nós 3 ficamos aparecendo na tela. Até um quarto vir e falar. Fica todo mundo calado, ele volta a abrir para uma tela principal. Sempre vai ter uma câmera principal para fazer a leitura geral da sala. Então não tem ninguém mais falando. Ele literalmente abre esse foco. E aqui tem um videozinho para mais ou menos demonstrar e explicar isso daqui para vocês. Então vamos assistir agora. Confere está indo áudio. That can comfortably sit up to 18 people. We have set up the MVC S90 here that's equipped with 3 UVC 86 cameras that cover the left, center, and right sections of the room. And you can easily adjust the number of cameras according to the size of your meeting room. The MVC S90 can support up to 9 UVC 86 cameras at the same time. Now let's dive into the MVC S90's impressive visual capabilities. I've asked a few of my coworkers to help with the demonstration. Hello, bro. Hey, man. The Yealink MVC S90's intelligent UVC 86 cameras can locate speakers independently without relying on third-party audio equipment. The multi-camera solution does not rely on preset positions for tracking. Instead, multiple cameras can collaborate intelligently to track targets, bringing intelligent features such as multi-camera in teleframe. The multi-camera in teleframe tracks recent speakers and displays them prominently on the screen. You can even set it to show up to 4 recent speakers for remote participants. As the meeting starts, take a look at your remote meeting screen. The multi-camera in teleframe divides the screen into 4 sections and randomly selects 4 speakers. If someone else starts speaking, it'll automatically replace someone who hasn't been speaking. Let's invite a colleague who is not in the screen to say a few words. Hi, I'm Neil. As you can see, when I start speaking, the left UVC 86 camera automatically tracks me and show my image on the screen. Yes, like what just happened. There are UVC 86 cameras seamlessly switches to me, replacing the inactive member. Thanks to Yealink unique lossless switching resolution technology, the switching process is smooth and the picture is always clear. The Yealink MVC S90 shows the latest 4 speakers in real time, even with slight movements or different sitting positions.
It ensures the best viewing angles. It's all about providing the comfortable and intelligent meeting experience. Então, a ideia aqui do vídeo, gente, é só literalmente ilustrar basicamente toda a minha explicação, tá? Então, isso é uma função que é do hardware e a link, isso é uma função específica e a link, tá? E independentemente do tipo do software que você usa, seja Microsoft, seja Zoom, seja Google, o que seja, é uma função que é viável devido ao hardware, tá? E não ao software em questão, tá? Volta lá. Volta para a gente falar desse daqui. Isso. Tá? O que mais a gente pode ter juntamente a esse hardware, tá? Eu falei um pouquinho sobre integrações de terceiros e tudo mais, né? Então, a Yalink tem aquela lista de caras homologados para trabalhar a questão de áudio também terceirizado, junto a esse equipamento de S90, tá? E também, tá? A gente consegue fazer algumas outras funções automáticas junto a uma marca específica. No caso, Shure. Vamos trabalhar o primeiro quadro aqui, ó. Esse primeiro quadro da Shure. O que eu tenho de diferencial quando eu uso esse DSP, o P300 e o Shure MX920, tá? Eu posso ter direcionamento de áreas específicas. Eu posso ter link de cada área do microfone que eu setar ali dentro daquele microfone da Shure com um preset de câmera específico, tá? Independente da quantidade de câmeras que eu utilize. Por exemplo, eu posso ter aqui na minha sala, onde eu tenho uma mesa de 8 lugares aqui, onde a gente está no showroom. Eu posso ter cada cadeira um preset diferente de um posicionamento apontado do microfone, que isso eu faço totalmente via configuração do microfone, onde se a pessoa que está na primeira cadeira fala, eu tenho um preset e uma câmera específica para pegar ele. Se a pessoa que está na cadeira 8 falar, uma outra câmera ou a mesma câmera num preset diferente vai lá e captura a imagem dessa pessoa. Então, eu tenho esse diferencial também de trabalhar com esse link de câmera com microfone, que eu também consigo fazer nos dispositivos Yalink, mas aí utilizando áudio 100% Yalink, tá? Para áudio terceirizado, somente com esse modelo específico Shure eu consigo fazer isso. Outro ponto também que para os cenários de vocês aí eu acho que é interessante também, parte de automação, tá? Esse dispositivo MVC S90, ele aceita integração com automação. Então, se eu tenho se eu já tenho um tablet lá para automação, para controle da automação, eu não preciso ter mais esse tablet. Eu posso jogar todo o controle da automação diretamente no tablet de gerenciamento do S90, tá? Da MVC S90. E aqui a gente tem uma imagem de um controle de automação, tá? Eu posso ter aí liga a luz, apaga a luz, liga ar-condicionado. Aí a automação, o cenário depende muito do tipo da automação que tem e, obviamente, da marca da automação. Tá? Mas toda essa parte de documentação de automação também está disponível no site da Yalink para utilização. Isso a gente já falou, já vimos. Próximo, então, vamos entrar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, porque alguém tinha falado para você que queriam perguntar. Vamos lá. Seguindo, então. Então, vamos entrar agora na parte do áudio Pro AV Yalink, tá? Então, o AP08. O AP08, ele é um processador digital de sinal, tá? Que ele tem 16 canais de entrada e saída DANT, tá? Então, a gente pode utilizar esses 16 canais aí dele literalmente à vontade. O único ponto de atenção é que para a entrada, né, desse dispositivo, dos canais de entrada, somente os 8 primeiros canais, ou seja, do canal 1 ao 8, esse controle automático de cancelamento de ruído, eco e por aí vai. Então, sempre que tiver necessidade do ambiente, se for utilizar, que há necessidade de utilização, né, deste recurso de forma automática, sempre dar prioridade e utilizar os canais de 1 a 8. Tá?
Ele vai ter também daí, né? Isso para os digitais, né? E ele tem também as suas conexões analógicas, que são as conexões Fênix e os RCAs, tá? E aqui as portas LAN 1, 2 e 3 são para conexões DANT, que é para a utilização dos canais que eu acabei de tratar, são os 16 canais, tá? E essa primeira porta aqui, que é a porta de gerenciamento, tá? Portas USB. As portas USB dele são para conexão de dispositivos. Por que dispositivos? Esse processador digital, ele tem uma função específica, que é o quê? Ele pode ser utilizado um único AP08 para fazer o cenário de salas divisíveis, que foi o único cenário que eu não falei ainda da MVC S90, que é por isso que a gente vai falar agora dele, tá? Ou seja, eu poderia ter duas S90 ali no meu cenário, uma em cada sala, e com uma divisória no meio, tá? E com essa divisória no meio, eu poderia tratar essas duas portas USB, uma conectada em cada AV Hub, tá? Tendo uma conectada em cada AV Hub, eu vou lá no meu software, no Room Designer, vou fazer a configuração disso, tá? E a partir dessa configuração, sempre que eu acionar o equipamento da sala 1, né, para ele se juntar com o equipamento da sala 2, de forma automática, todos os dispositivos de áudio conectados a esse DSP, eles passam a trabalhar de forma conjunta. A partir do momento que eu separo as salas novamente, elas viram salas individuais. Esse é um dos cenários que o Wagner comentou no começo, que já foi implantado pela WeTalk, tá? Inclusive foi o William que fez essa parte, tá? Depois eles podem comentar um pouquinho mais do cenário específico do usuário também, para vocês, se for o caso. Valeu. Pode passar, Gonçalo. Pode passar esse daí. E aqui tá o cenário que eu estava explicando, né? Eu tenho lá sala 1, sala 2. Aqui está sem o DSP, porque eu também posso ter esse cenário sem utilização do DSP, mas é como a gente está focando hoje no Pro AV, a gente deixou para falar literalmente nessa parte do Pro AV, tá? E aqui, quando eu junto as duas salas, abrir a divisória, praticamente eu vou juntar todo o cenário de áudio. Tem um videozinho desse daí, Gonçalo? Não, né? Desse não, né? E aqui é o cenário do layout de como é no tablet, tá? No tablet eu vou ter o cenário de sala divisível, eu vou ter já as salas divisíveis ali indicadas, e sempre que eu quiser juntar uma sala na outra, eu clico no botão Merge, elas se juntam. Para separar, eu clico no botão Separar, elas se separam novamente, tá? Todo esse gerenciamento aqui também, ele pode ser ou não protegido por senha, tá? Para também o pessoal não ficar juntando sala e por aí vai. Assim. Aqui estão os seus carinhas, então. Então vamos começar a mostrar um pouquinho deles, então. Como eu já tinha falado, o CM20 e o CS10 são equipamentos de teto, tanto microfone e alto-falante. Eu vou mostrar eles para vocês. Deixa eu só mudar a câmera aqui de exibição agora. Voltar para a câmera do móvel. O CM20 é este cara aqui. Pode parar agora, acho que um pouquinho, Gonçalo, o compartilhamento. Que aí eu já sei quais são, aí eu vou mostrando para eles. Então, o CM20 é esse cara, tá? A instalação dele é totalmente embutida, tá? E a gradezinha de proteção do CM20, eu vou ter ela de duas cores, preta ou branca, tá? Que ela é imantada ali para ficar colada ao dispositivo. Tá? Esse é o CM20. Nesse momento ele está desligado aqui na sala, tá? Mas a gente tem ele instalado aqui. O CS10, que aí eu vou mostrar para vocês que é o alto-falante. Ele é similar, ele parece ser a mesma coisa, né? Que o CM20, mas ele é maior, tá? O CM20 é menor que ele, tá? Ele é uma caixa selada, que ele vai ter o sub
o woofer dele, o tweeter dele, tudo embutido, ele é preparado totalmente para teto, tá? E tanto ele, que é o CS10, quanto o CS10D, tá? Eles têm o mesmo formato. A única diferença entre eles é literalmente que o CS10D, que é o Dante, que é o protocolo que ele usa para comunicação, ele é gerenciável, tá? Então, a grande diferença de um para o outro também é que com o CS10D, quando eu tenho o trabalho do conjunto, que é DSP, CS10D e o microfone da Yalink 150, que eu já vou mostrar para vocês, é que eu tenho a parte de gerenciamento do áudio e eu também posso fazer aquele famoso voice lifting, que é o reforço de áudio para dentro do ambiente, que é, ou seja, eu estou falando aqui, palestrando para vocês, eu poderia ter a minha voz saindo aqui para mim também, se a gente tivesse isso configurado aqui na sala. Pelo nosso ambiente ser pequeno para esse tipo de função, a gente não tem isso configurado, tá? CM50 é o microfone de teto gerenciável, tá? Esse daqui, aí ele já é bem mais potente. Aí eu vou falar um pouquinho de características para vocês agora. Deixa eu só voltar ali a imagem da outra câmera para voltar aqui para a tela do móvel. Pode voltar a apresentação, Gonçalo. Slide, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre todos os cenários. Tá aí. Beleza. Tá, então, ó. O CM50, tá? Primeiro, ele é um microfone como o próprio nome dele já diz, né? Ele é um áudio profissional, então ele tem a captura de áudio premium. Vocês não me veem nesse momento, mas eu tô literalmente andando pela sala para vocês terem um cenário de tipo, independente se o Pedro está andando ou não, se mexendo ou não, ou o que ele esteja fazendo, a ideia é a captura de áudio dele tem que ser clara, literalmente muito boa, tá? Não importa se eu esteja aqui na frente da televisão, que aí vocês têm uma questão de proximidade, que ele está a 1,5 metro de mim, ou eu posso estar lá, literalmente no outro ponto da sala, ou a 4, 5 metros de distância dele, que é o que eu posso fazer e mostrar para vocês, quer ver? A ideia é qualidade de áudio, captura de áudio tem que ser uma qualidade de áudio premium. Tá, aqui, ó. Deixa eu resetar aqui a imagem para vocês aí. A ideia é que agora eu estou aqui, próximo à porta do banheiro, eu tenho aqui no showroom, diminuir o tom de voz, tá? Tô falando mais baixo, eu tô em 3, 4 metros em torno de distância dele. A ideia é mesma qualidade de áudio sempre. Legal? Eu posso customizar também, tá? A questão de área de captura dele. Tá? Como assim customizar? Esse é um microfone que ele... dentro dele eu tenho 127 microfoninhos ali dentro para, né, sair capturando um monte de coisinhas ali, né? Mas eu posso customizar a área de captura dele, que acho que é o próximo slide, né, Gonçalo? Olha aí para mim. Isso. Esse daí mesmo já serve. Tá? Ou seja, eu posso direcionar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho o desenho da sala dentro da ferramenta, onde eu vou ter todas as cadeirinhas lá, e eu posso customizar essa área de captura. Eu posso setar uma área onde vai haver uma prioridade de captura, ou seja, se eu tenho uma mesa em formato de U, vamos dar um exemplo, né? Se eu tenho uma mesa em formato de U, que é uma sala de conselho, eu vou ter uma cadeira ali exclusiva para o presidente. Aquele cara, ele nunca pode deixar passar a voz dele. Então, a gente pode criar uma zona ali de priorização, que quando esse cara fala, a prioridade de captura do microfone é dele, né? Ou a gente pode também setar pontinhos ali, áreas para cobrir só a área das cadeiras, tá? Eu poderia aqui no show 1 eliminar da porta para fora esse áudio também, tá? Então, eu consigo fazer vários tipos de setup, vários tipos de configurações dentro desse cara, utilizando a ferramenta em si, tá? E, obviamente, com esse microfone. Pode passar, Gonçalo. Aí já entrou na parte de autodesign, equalização e adaptação acústica. Essa parte
Aí é o conjunto da obra que vai fazer, tá? Que aí é o DSP, é uma P08, CM50 e o CS10D, tá? O conjunto deles, eles podem fazer também uma auto-equalização, né, um auto-design. Então, a própria ferramenta já faz isso através de emissão de sinal sonoro, ele faz um teste de acústica do ambiente, tá? Mas aí esse teste de acústica vai depender literalmente do ambiente, gente. Aqui eu tenho um dos piores cenários, que é vidro, 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 drywall, então passa tudo. Então, para vocês verem a questão também capacidade de captura desse cara também. Pode ir, Gonçalo. Aqui é um videozinho só para a gente mostrar essa questão para vocês, já que a gente não consegue mostrar no ao vivo, né? Para mostrar um videozinho para vocês aí do reforço de áudio local. Part 1. Feature Introduction. The Yelink CM50 Dante ceiling microphone support the deployment of a sound reinforcement system in conference settings, enabling both local amplification and remote communication. The Yelink CM50 is equipped with a built-in feedback suppression module that can suppress feedback from sounds picked up in designated areas, providing up to 25 dB of additional gain. This ensures that everyone in the conference room can hear the speaker within the sound reinforcement area. Part 2. Demonstration. Next, all sound is recorded live on site. Hello guys, this is Landia from E-Link, and now I am in the training room. I will demonstrate the sound reinforcement effect of CM50 system. When the distance is far away from me, as you can hear now, my voice is low and unclear, so that a compensation of the voice is needed to let everyone hear from me. Then I will set in the E-Link Zoom Designer software to open the sound reinforcement function. Now I have finished the configuration. As you can hear, the voice come from this area in my position can be picked up by the CM50 and then amplified by the CM50 system. Even though I do not need to carry a handheld microphone, the people back from this room can also hear me clearly. E aqui da área customizável, tá? Aí eu já abro para você fazer sua pergunta, Roberval, que ele tá com a mãozinha ali levantada, a gente abre para ele fazer a pergunta. Part 1. Feature Introduction. The Yelink CM50 Dante ceiling mic uses beamforming tech for versatile meetings. It has 8 adjustable pickup areas, customizable by a Yelink room designer. Users can set priority pickup areas and enable acoustic fence for complex scenarios. Beamforming creates speaker-focused audio pickup beams. When using dynamic pickup area to cover all potential speakers, CM50 adjusts the beam's positions based on sound locations. Manual positioning is needed for beam-type pickup areas. Part 2. Demonstration. Next, all sound captured by Yelink CM50. Hello guys, this is Landia from E-Link. Today, my colleagues and I will demonstrate the customized pickup area function of the E-Link CM50 beamforming ceiling microphone. E-Link CM50 has a default dynamic pickup area of a 10 × 10 meter rectangular. In this area, CM50 will automatically capture the voice according to speaker position. For most meeting rooms, where the needed pickup range is smaller than the default of the CM50, and there are no other special functional requirements, Yelink CM50 can be used as an outstanding Dante microphone without any additional adjustment.
For scenarios where specific area need to be selected for sound pickup, the CM50 also has the capability to customize all the scenes. We can add up 8 pickup areas for CM50 with E-Link Room Designer. And adjust their size and position to fit various complex pickup scenarios. Okay. In addition, for important positions in the meeting room, we can set the priority of pickup areas separately. For now, I am at a VIP position, so I place a priority area for myself, like this. Then in this way, no matter what sounds occurs in this room, the voice come from me will always be picked up and be prioritized in auto mixer of CM50. Acoustic fence in training room. Introduce now the channel. Okay. Currently, we move to the training room. The area I am standing now has been set with a pickup area, but the seat area has not. We don't want to remote participants to hear the sound from the seats. To achieve this, we just need to enable the acoustic fence feature of CM50 in the E-Link Room Designer software. And just like this. Yes. Okay, now, even though they are still have the discussion, you can clearly hear me. And what they are talking about has been suppressed. Aqui foi mais para, né, ilustrar alguns dos cenários que eu já tinha meio que comentado antes, né? Então, precisa abrir lá o microfone para o Roberval fazer a pergunta dele. Deixa ele fazer a pergunta, ele tem algumas dúvidas. Se quiser abrir a sua câmera também, Roberval, fica à vontade. Tornar ele um apresentador que aí ele consegue abrir a câmera e abrir o microfone. Carol, libera. Eu acabei de liberar por aqui mesmo já. Bom dia. A pergunta não é exatamente fora daquilo que eu tinha colocado já no texto, é sobre essa parte mesmo de um salão muito grande, como temos alguns lugares que são bem antigos, né, imóveis tombados e tudo. Então, quer dizer, por exemplo, uma das maiores salas de reuniões que nós temos hoje na instituição aí tem 8x8 de tamanho, corredores amplos, tem 3 janelas geralmente abertas, pé direito aí de 3,5 de altura, entende? Então, é quase um museu, né? Então, eu vi assim que no ambiente de você até falou que não era do mais apropriado, mas eu diria que é bem mais apropriado do que esse ambiente que eu estou falando. Então, lá é bem difícil fazer uma equalização de som, né? O ambiente é bem precário quanto a isso, por isso que eu perguntei se esse consegue captar, né, do ambiente, as vozes, sem ficar aqueles sons abertos e estourados, né, que é bem normal acontecer. Sim, não haveria problema. Foi até bom a gente ter demonstrado o vídeo antes de abrir para a pergunta, porque é literalmente o cenário que o vídeo mostrou, né, que seria como se fosse uma sala de treinamento ou um ambiente aberto, né. A gente pode selecionar áreas ali ou customizar o range de captura do microfone, ou priorizar áreas também, setar a cerca de acústica dele, né, a cerca de áudio dele, para que ele não capture nenhum tipo de áudio que não seja aquele que você necessita para o momento, tá, Roberval? Isso é gerenciável, isso dá para fazer sim. A única coisa que a gente não consegue eliminar... Deixa eu só rapidinho. A única coisa que a gente não consegue eliminar, vou citar um exemplo aqui, tá? Se fosse um ambiente de fábrica, esse daqui que a gente está hoje, ou algo do tipo, que tivesse reverberação no teto, né? Ou seja, trepidação de teto. Esse é o único tipo de barulho que nenhum microfone no mundo consegue eliminar, tá? Agora, qualquer outro tipo dá pra gente tentar fazer e a gente conseguir eliminar. Pode seguir, Roberval. Desculpa interromper. Não, eu peço desculpa. Na situação ali que eu estava até colocando, hoje é feito com mesa de som, né, para preparar, para captar diretamente o microfone de cada um independente e depois fazer a transmissão e a gravação. Nesse caso aí que você apresenta,
teoricamente, não é necessário nem utilizar a mesa de som. Não seria. Não seria. Tá? Não seria. Dá para fazer tudo diretamente pelo próprio DSP. Eu posso ter integração também desse DSP com dispositivos de terceiro. Se eu quisesse colocar um microfone exemplo, aquele microfone de Madonna, ele fica aqui na orelha, ou um microfone bastão para segurar na mão, uma lapela. Eu posso ter essa integração também entre esses microfones. Também consigo fazer isso também utilizando o DSP da Airlink, tá? Perfeito. Muito obrigado, hein, pela informação. Que é isso, de nada. Tem mais alguma pergunta de chat? Não. Por enquanto não, tá? Deixa eu mostrar um basiquinho para vocês, um pouquinho do software. Presta o WP30. Acabou aí, né, os slides, né, Gonçalo? Tá. Presta o WP30. Deixa eu mostrar um pouquinho. Eu acho que o Everton ali também tem uma pergunta ali, ó. Libera o Everton aí, alguém, por favor, que agora eu vim aqui Eu acho que agora pode muda de câmera, Na verdade, né? tem uma pergunta do Júlio César, eu vou só repetir aqui. Ele perguntou se sala com eco o equipamento resolve. Resolve se tiver os equipamentos apropriados para isso, né? Então, tipo, se a gente está falando desse equipamento em específico, sim, ele resolve. Se a gente tiver... E também tem aquele outro cenário que foi o que eu comentei antes, né? Que é a questão da utilização dos canais próprios para isso. Então, por exemplo, se o cara está usando o canal, vamos colocar, que é o que eu comentei antes na apresentação, se ele está usando o canal 9 do DSP da Airlink, o canal 9 ele não tem esse tipo de tratamento, então o eco vai acabar passando. Tá? Do canal 1 ao 8, se a gente utilizar esse canal 1 ao 8, tiver tudo muito bem configuradinho da forma correta, não é para passar esse eco. Tá? Acho que assim, até respondendo essa questão, só respondendo essa questão, apoiando o Pedro, tá, pessoal? Assim, a questão de tratamento de eco, de ruído, tá? O DSP do sistema, ele possui hoje os recursos necessários para você tratar esse tipo de situação, tá? Então, aí eu tenho um eco, você vai lá, você consegue analisar a frequência, né? Você tem ali uma questão de frequência e tal, e você consegue tratar esse tipo de coisa. Você pode aumentar isso e ter ganho na voz, você pode tirar ruído, né? Você pode tirar o ruído de fundo, que às vezes acontece, às vezes a pessoa tá batendo na mesa, esse tipo de coisa, você consegue tratar. Você consegue tratar eco. Então, tem uma série de coisas. É claro que você vai ter ambientes que você tem um eco extremamente exagerado, né? E aí, às vezes, só um microfone, né? Dependendo se for um ambiente muito grande, só um microfone não vai atender. Então, às vezes, se o ambiente for muito grande, você vai precisar ter mais de um microfone, né? Para que você tenha tenha um ambiente mais tratado, vamos dizer assim, tá? Mas sim, quando a gente fala em ruído, eco, né? Reverberação, algum tipo de coisa, você consegue tratar sim. Geralmente isso daí. Tá? Então aqui, ó, para mostrar um pouquinho para vocês só da ferramenta, mas a gente não vai entrar em detalhe de configuração nem nada disso, tá? Mas mostrar um pouquinho da ferramenta. Essa é a ferramenta que a gente estava comentando, que é o Airlink Room Designer, tá? Ele está disponível diretamente no site da Airlink. Eu já mostro para vocês onde pegar, também, se for o caso. E aqui eu tenho ela aberta, tá? Eu posso desenhar meus cenários de sala, tá? Que é aquele cenário que a gente tinha comentado antes, né? Eu vou só fazer aqui um teste com vocês, para vocês verem como é que seria. Então, ó, o teste, eu tenho aqui a sala, ele vai me dar as opções do tipo de cenário de sala que eu tenho, que seria o cenário de sala que eu usaria, né? Vamos usar um cenário de sala de aula aqui, ó. Aqui eu coloco as metragens, altura de teto, né? A parte de aonde vai estar. E se a acústica aqui também, ó, eu posso colocar e usar os cenários que vocês deram pra gente também. Se a acústica for ruim nessa sala, eu já jogo aqui que a acústica é terrible. Ajusta aqui, vamos fazer uma sala de 10 por 10, vai. Fácil de digitar. Aqui a parte vai ser 8 por 8, vai. Tem que ser 6, então a gente não excede 6, tem problema não. Vou seguindo, seleciono qual que é o tipo de cenário que eu quero. Então eu quero o microfone CM50, porque eu quero ter áreas gerenciáveis e tudo mais. Confirmo. Olha o que ele faz aqui pra gente. O próprio aplicativo, ele já vai dar pra gente o que eu tenho de necessidade para esse cenário. Ó. Então, o que eu teria de necessidade para esse cenário aqui? Eu tenho, ó, um DSP, 3 microfones CM20,
6 alto-falantes CS10. Tá? Para fazer as configurações e tudo mais, aí eu vou configurar, né, toda a parte do AEC dele, ele já vem por padrão já feito, né, já pré-configurado, que aí você não precisa fazer nada. Mas se eu quiser configurar a área por padrão, aí eu vou ter que finalizar essa parte de configuração, rodar literalmente rodar essa aplicação no cenário já da sala, e a partir daí eu consigo gerenciar, fazer, mexer em tudo desses carinhas aqui. É só que ele está mostrando um pouquinho daquela questão de zona de prioridade de captura, o AEC, a referência dele, área de amplificação, isso para o microfone, né? E dentro do DSP, também eu vou ter toda a parte de gerenciamento dele, tá? Eu vou ter o gerenciamento da matriz dele, se eu der um duplo clique aqui, que aí eu vou selecionar o que vai ter, o que não vai ter, o que funciona com o que. Aqui eu tenho toda a parte de input, aqui é toda a parte de output, aqui é toda a parte do auto-mixer dele. Então, tipo, basicamente tudo que a gente falou durante esse cenário, assim, essa 1 hora que a gente está conversando aí, essa quase 1 hora que a gente está conversando, tudo eu vou gerenciar por aqui, tá? Tudo eu vou gerenciar por essa ferramenta. É esse o dispositivo que eu vou acabar utilizando para fazer toda a minha parte de gerenciamento, tá? Inclusive é o que a gente tem aqui no escritório, para vocês, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês aqui, antes de fechar aqui a parte da apresentação, que é o que eu tenho aqui no escritório, tá? Então, tipo, se eu vier aqui, ó, no meu showroom, eu já tenho aqui nos online devices, ó, ele pega os dois aqui que eu tenho online conectados ao DSP, tá? Porque o alto-falante que eu estou usando ali não é do gerenciável, é o CS10 normal, que eu tenho aqui no showroom. Ah, mas ó, pode ver que eu tenho acesso a eles, eu poderia muito bem aqui fazer qualquer tipo de configuração neles, mexer área de prioridade, mexer no ganho dessa área de prioridade, mutar essa área ou não, e por aí vai. Tá? Inclusive habilitar a cerca de vídeo e depois configurar ela. Tá? Então, basicamente é isso, gente. Agora a gente vai literalmente meio que abrir para perguntas, dúvidas. Também tem, acho que, parte de brinde, alguma coisa assim. Tem, né? Nada. Tem pesquisa, tem. Vamos Tá. fazer a pesquisa. Aí eu vou deixar aberto agora, o Wagner também, o pessoal da WeTalk, se quiser falar um pouquinho, vou até tirar o foco da gente. Não, Um pouquinho de não, vocês tranquilo. aqui. Não, tranquilo. Bom, primeiro, Pedro, obrigado pela apresentação, foi muito boa, assim, acho que tem bem esclarecedora. Acho que dá para a gente perceber, né, o quanto a E-Link tem investido nas soluções de ProAV, o quanto dá para a gente agregar isso nos projetos que nós temos em salas de reuniões, né, seja em ambientes de salas de treinamento, auditórios, né? A gente tem alguns clientes que estão conosco aqui participando, inclusive hoje, que tem instalado em ambientes de auditório, né? Salas componíveis nós temos também, empresas que nós já instalamos em projetos, em salas componíveis. Então, assim, é um produto extremamente flexível, né? A gente pode, nós temos ele integrado com soluções da Shure, por exemplo, hoje, né? Soluções da QSC em alguns casos, né? Então, a gente consegue desenhar o projeto que fique mais adequado para cada ambiente. Eu acho que isso que é importante. E ter a solução de integrada com a E-Link, eu acho que é extremamente fantástico, porque a gente tem o melhor do mundo Pro AV integrado com a solução e certificada pela Microsoft, por exemplo, pela própria Zoom, né? Então, você vai ter ali a garantia que você vai ter um produto certificado, né? Que se você precisar de um suporte da própria Microsoft, por exemplo, que é difícil hoje em dia, né? Você conseguir um suporte da Microsoft, mas se você precisar de um suporte da Microsoft em um ambiente de sala e bater lá e eles identificarem que o produto é certificado, vocês vão ter esse atendimento, tá? Então, acho que isso que conta bastante também, né? Então, obrigado novamente, Pedro, acho que realmente a apresentação foi bem bacana. Nós vamos abrir aqui também para o pessoal fazer o sorteio, tá? Do headset. E eu vou também deixar o meu contato aqui também no chat, tá? Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre a solução, a gente pode fazer uma apresentação personalizada para cada um de vocês também, entender um pouquinho dos cenários para desenvolver o projeto, tá? Caso alguém já seja atendido por um dos nossos executivos de venda, fiquem à vontade para entrar em contato com eles, tá? Caso não tenha nenhum contato ainda, eu estou deixando meu contato aqui no chat para vocês.
E vocês podem falar comigo e me chamar aqui a qualquer momento, tá bom, pessoal? Obrigada a todo mundo. A gente está à disposição, qualquer pergunta, qualquer mais informação adicional sobre a Link, a WeTalk é uma revenda certificada, qualificada, pode tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? Pessoal, obrigada pela novamente. Oportunidade, Wagner. Obrigado eu. Obrigada, A gravação do evento vai ficar disponível para vocês, a gente manda na sequência o link para que todos possam também assistir. Pessoal, obrigado novamente. Abraço. Obrigada.